Se tem mais de 60 anos e acredita que caminhar é o melhor exercício para manter o seu corpo saudável, peço-lhe apenas alguns minutos da sua atenção. O que vai descobrir hoje pode mudar completamente a forma como vê a sua saúde, a sua força, a sua energia e até mesmo a maneira como irá envelhecer nos próximos anos. Durante muito tempo, ouvimos que caminhar é a opção mais segura, inteligente e eficaz para nos mantermos ativos à medida que envelhecemos. E embora a caminhada continue a ser extremamente benéfica, novas descobertas científicas e evidências observadas no dia a dia mostram que existe um exercício simples que pode ser ainda mais eficaz para pessoas com mais de 60 anos. O mais surpreendente é que a maioria dos idosos nunca o pratica. A verdade é impressionante. Este único movimento pode ajudar a recuperar a força muscular, proteger as articulações, melhorar o equilíbrio, fortalecer o coração, estimular o cérebro e reduzir significativamente o risco de quedas, incapacidade física e até mesmo de morte prematura. E o melhor de tudo é que não precisa de um ginásio, não precisa de equipamentos caros e não precisa de estar em excelente forma física para começar. Tudo o que precisa são alguns minutos do seu dia e a orientação certa. Hoje vou mostrar-lhe exatamente como fazê-lo. Se é a primeira vez que visita este canal, seja muito bem-vindo. Este é um espaço dedicado a conselhos simples, reais e baseados na ciência para o ajudar a viver uma vida mais forte, saudável, ativa e independente depois dos 50 anos. E se já faz parte desta comunidade, agradeço sinceramente por estar aqui mais uma vez. O tema que vamos abordar é um dos mais importantes quando falamos sobre envelhecimento saudável. Por isso, recomendo que acompanhe este vídeo até ao fim. Além de revelar o exercício que pode superar a caminhada em benefícios para pessoas com mais de 60 anos, vou explicar-lhe como praticá-lo em segurança, quantas vezes por semana deve fazê-lo e como incluí-lo facilmente na sua rotina diária, mesmo que tenha dores nos joelhos, problemas nas costas ou pouca energia. Agora, deixe-me fazer-lhe uma pergunta muito sincera. Alguma vez sentiu que, independentemente do número de passos que dá todos os dias, as suas pernas continuam fracas? Que o seu equilíbrio já não é o mesmo? Ou que a sua resistência física diminuiu ao longo do tempo? Se respondeu que sim, saiba que não está sozinho. Milhões de pessoas caminham diariamente e ainda assim continuam a enfrentar problemas como perda de massa muscular, dores articulares, má postura e fadiga constante. Existe uma razão simples para isso. Caminhar é um movimento predominantemente para frente, que utiliza repetidamente os mesmos grupos musculares e pouco faz para impedir uma das maiores ameaças do envelhecimento, a sarcopenia, que é a perda progressiva da massa muscular relacionada com a idade. Depois dos 60 anos, começamos a perder massa muscular mais rapidamente do que conseguimos recuperá-la, a menos que estimulemos o nosso corpo de forma adequada. Mas os músculos são muito mais do que apenas uma questão de aparência. Eles são essenciais para a nossa qualidade de vida. Protegem as articulações, ajudam a manter os níveis de açúcar no sangue equilibrados, sustentam os ossos e permitem que continuemos a mover-nos com segurança, rapidez e independência. Existe algo que muitas pessoas desconhecem. O fator mais importante para determinar se conseguirá viver de forma independente aos 70, 80 ou até 90 anos não é o seu peso corporal, nem o seu colesterol e nem sequer o número de passos que dá diariamente. O que realmente importa é a força das suas pernas, a estabilidade do seu equilíbrio e a capacidade de passar da posição sentada para a posição de pé com facilidade. E isso leva-nos ao exercício que pode ser mais eficaz do que simplesmente caminhar para pessoas com mais de 60 anos. Trata-se de um movimento extremamente simples, poderoso e incrivelmente benéfico, conhecido como sentar-se e levantar-se da cadeira. Sim, ouviu bem, levantar-se corretamente de uma cadeira e voltar a sentar-se é um dos exercícios mais eficazes que um idoso pode praticar. Embora pareça algo muito simples, este movimento ativa alguns dos maiores grupos musculares do corpo, incluindo as coxas, os glúteos, a região abdominal e a parte inferior das costas. São exatamente os músculos que utilizamos para caminhar, subir escadas, levantar-nos da cama, carregar sacos de compras e, mais importante ainda, prevenir quedas.
Ao contrário da caminhada, que se torna mais fácil à medida que o corpo se adapta ao esforço, o exercício de sentar-se e levantar-se continua a desafiar o organismo de forma segura e controlada, promovendo um verdadeiro aumento da força muscular. Sempre que se levanta de uma cadeira, está a erguer praticamente todo o peso do seu corpo contra a gravidade. E isto é treino de força real. Já durante a caminhada, uma parte significativa do peso corporal é continuamente distribuída pelo movimento das pernas, o que significa que o estímulo muscular é muito menor. É precisamente por isso que alguém pode caminhar todos os dias e ainda assim sentir dificuldade em levantar-se de uma cadeira sem utilizar as mãos. Não se trata de preguiça nem de falta de vontade. Trata-se simplesmente do facto de que caminhar, por si só, não treina os músculos da mesma forma que as exigências do dia a dia requerem. E antes que pense, talvez eu seja demasiado velho para fazer isto, ou os meus joelhos não vão aguentar, quero tranquilizá-lo. Quando realizado corretamente, este é um dos exercícios mais seguros que existem. Fisioterapeutas de todo o mundo utilizam-no regularmente em programas de reabilitação, prevenção de quedas e manutenção da mobilidade em idosos. A velocidade do movimento, a profundidade do agachamento e o apoio da cadeira podem ser ajustados às suas capacidades, tornando-o acessível para praticamente qualquer pessoa. A continuação desta mensagem é ainda mais importante, porque agora vamos compreender exatamente por que razão um movimento tão simples consegue produzir mudanças tão profundas no corpo humano depois dos 60 anos. Muitas vezes acreditamos que, ao envelhecer, perder força, equilíbrio e mobilidade é algo inevitável. Aceitamos como normal sentir mais dificuldade para subir escadas, levantar-nos do sofá ou caminhar durante alguns minutos sem nos cansarmos. Mas a verdade é muito mais animadora do que isso. Grande parte destas mudanças não acontece apenas por causa da idade. Elas acontecem porque o corpo deixa de receber os estímulos necessários para continuar forte. Depois dos 60 anos, o nosso organismo passa por transformações muito específicas. Os níveis hormonais diminuem gradualmente, a comunicação entre os nervos e os músculos torna-se mais lenta, e as fibras musculares começam a reduzir-se quando deixam de ser suficientemente utilizadas. Esta é uma parte natural da biologia humana. No entanto, existe uma notícia extraordinária que poucas pessoas conhecem. O corpo continua a ser capaz de desenvolver força aos 60, 70, 80 anos ou mais. Pode responder um pouco mais lentamente do que quando éramos jovens, mas continua perfeitamente capaz de se adaptar e melhorar quando recebe os estímulos adequados. É precisamente isso que acontece quando pratica regularmente o exercício de sentar-se e levantar-se da cadeira. Sempre que desce lentamente e volta a erguer o seu corpo, está a enviar uma poderosa mensagem ao cérebro e aos músculos. Ainda precisamos de força, ainda precisamos de equilíbrio. Ainda precisamos de coordenação. Em resposta, o organismo começa a reforçar as ligações entre os nervos e os músculos, melhora o controle dos movimentos e trabalha para preservar aquilo que é mais precioso durante o envelhecimento, a sua independência. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o verdadeiro objetivo do exercício físico nesta fase da vida não é desenvolver grandes músculos nem tornar-se um atleta. O objetivo é muito mais importante do que isso. Trata-se de proteger a sua liberdade para continuar a fazer as coisas simples que tornam a vida agradável. Levantar-se da cama sem ajuda, subir alguns degraus sem receio, carregar as compras do supermercado, brincar com os netos ou simplesmente passear sem medo de perder o equilíbrio são conquistas extraordinárias que dependem diretamente da sua força física. Imagine por alguns instantes como seria começar o seu dia, sem sentir aquela sensação constante de rigidez no corpo. Imagine levantar-se de uma cadeira sem precisar de utilizar as mãos para ganhar impulso. Imagine subir escadas sem ficar imediatamente sem fôlego ou sentir as pernas excessivamente cansadas. Isto não é uma fantasia nem uma promessa impossível. Trata-se do resultado natural do fortalecimento progressivo dos músculos responsáveis pelos movimentos que realiza diariamente. Existe também um assunto extremamente importante sobre o qual quase ninguém fala abertamente: o medo de cair.
Muitas pessoas com mais de 60 anos começam pouco a pouco a limitar as suas atividades porque vivem com esse receio. Evitam determinadas caminhadas, deixam de frequentar alguns locais ou passam a movimentar-se com demasiada cautela porque têm medo de perder o equilíbrio. Com o passar do tempo, esse medo reduz a atividade física diária. Quando nos movimentamos menos, os músculos enfraquecem. E quando os músculos enfraquecem, o risco de queda aumenta ainda mais. Assim nasce um ciclo perigoso que pode comprometer seriamente a qualidade de vida. O exercício de sentar-se e levantar-se da cadeira ajuda precisamente a interromper esse ciclo. Trata-se de um movimento seguro e extremamente funcional, porque treina uma capacidade essencial para a vida diária: recuperar o controle do próprio corpo ao mudar de posição. Cada repetição melhora não apenas a sua força, mas também a confiança que sente em relação aos seus próprios movimentos. Com o passar das semanas, muitos idosos começam a perceber que caminham com mais segurança, se levantam com maior facilidade e sentem-se menos dependentes das pessoas à sua volta. Outra vantagem muito importante deste exercício é o fato de ser particularmente gentil com as articulações quando realizado corretamente. Ao descer lentamente, são principalmente os músculos que absorvem o esforço do movimento. Isto significa menos impacto sobre os joelhos e as ancas quando comparado com atividades que envolvem movimentos bruscos, saltos ou mudanças rápidas de direção. Está a trabalhar a sua força muscular sem submeter as suas articulações a esforços desnecessários, exatamente aquilo de que um corpo em envelhecimento necessita. Talvez alguns de vocês estejam agora a pensar: tudo isto parece excelente, mas eu tenho dores nos joelhos. Ou então, tenho problemas nas costas e passei muitos anos sem praticar qualquer exercício físico. Quero que saiba que essas preocupações são perfeitamente compreensíveis. Cada corpo possui a sua própria história, mas essa história não precisa de determinar aquilo que será o seu futuro. Se os seus joelhos forem sensíveis, basta reduzir a profundidade do movimento e trabalhar apenas dentro da amplitude que lhe seja confortável. Se sofre de dores lombares, mantenha o peito elevado e execute cada repetição lentamente e de forma controlada. Se esteve sedentário durante muitos anos, comece simplesmente com 3 ou 4 repetições por dia. O mais importante não é a quantidade de exercícios que consegue realizar no primeiro dia. O que verdadeiramente transforma o corpo é a consistência. 5 minutos diários serão sempre mais eficazes do que um treino intenso realizado apenas ocasionalmente. Os músculos respondem melhor a estímulos suaves, frequentes e constantes do que a esforços extremos e irregulares. Não precisa de procurar a perfeição, precisa apenas de construir um hábito que consiga manter ao longo do tempo. Existe ainda um pequeno segredo que pode tornar este exercício ainda mais eficaz: a forma como respira durante o movimento. Ao levantar-se da cadeira, expire lentamente pela boca. Ao voltar a sentar-se, inspire calmamente pelo nariz. Este simples padrão respiratório ajuda a estabilizar a região abdominal, oferece um melhor suporte à coluna vertebral e contribui para manter a pressão arterial mais equilibrada durante a execução do exercício. Uma das maiores vantagens deste movimento é que pode facilmente integrá-lo na sua rotina diária. Pode praticá-lo antes do pequeno almoço, enquanto espera que a água aqueça, ou mesmo durante um intervalo do seu programa favorito na televisão. Quando o exercício deixa de ser encarado como uma obrigação separada das restantes atividades do dia e passa a fazer parte da sua rotina habitual, torna-se muito mais fácil mantê-lo ao longo do tempo. E aquilo que conseguimos manter é precisamente aquilo que produz resultados duradouros. Existe também um benefício profundo deste exercício sobre o qual raramente se fala: o impacto que ele tem na nossa saúde emocional e na forma como vemos a nossa própria vida. À medida que envelhecemos, muitas pessoas começam a sentir, quase sem perceber, que o seu mundo se torna um pouco menor. Algumas atividades parecem demasiado cansativas, determinados lugares parecem demasiado distantes, e gradualmente deixamos de fazer coisas que antes nos davam prazer. O problema é que este processo acontece tão lentamente que muitas vezes nem nos apercebemos dele.
Um dia deixamos de subir escadas porque parecem difíceis. Mais tarde, evitamos fazer caminhadas mais longas. Depois, começamos a depender de outras pessoas para tarefas simples do dia a dia. Pouco a pouco, a nossa independência vai diminuindo. Mas existe algo extraordinário na relação entre o corpo e a mente. Quando o corpo volta a sentir-se capaz, a mente também se transforma. Quando recuperamos a confiança nos nossos movimentos, passamos a sentir-nos mais motivados para sair de casa, encontrar amigos, viajar, experimentar novas atividades e aproveitar melhor a vida. A força física alimenta a força emocional. Esta ligação é real, poderosa e muitas vezes subestimada. Talvez pense que desenvolver força depois dos 60 anos exige treinos intensos ou equipamentos sofisticados. Felizmente, isso está longe da realidade. O nosso corpo responde muito bem a estímulos simples quando estes são realizados com regularidade. Um dos maiores segredos do envelhecimento saudável não está relacionado com a intensidade do exercício, mas sim com a sua consistência. São as pequenas decisões, repetidas todos os dias, que produzem as maiores mudanças ao longo do tempo. Quando começar a sentir-se mais confortável ao realizar o exercício de sentar-se e levantar-se da cadeira, poderá aumentar gradualmente o desafio sem precisar de acrescentar qualquer equipamento. Uma das formas mais eficazes de o fazer consiste simplesmente em reduzir a velocidade do movimento. Em vez de se sentar normalmente, experimente descer lentamente durante 3 segundos. Conte mentalmente. 1, 2, 3. Depois, levante-se novamente de forma controlada. Esta pequena alteração aumenta significativamente o trabalho muscular realizado pelas pernas e melhora o controle das articulações, mantendo o exercício extremamente seguro. Outra progressão simples consiste em fazer uma pequena pausa antes de se sentar completamente. Quando estiver a aproximar-se da cadeira, permaneça durante um segundo ligeiramente acima do assento antes de concluir o movimento. Esta breve pausa obriga os músculos das pernas e da região abdominal a trabalharem ainda mais para estabilizar o corpo. São precisamente estas pequenas adaptações que, realizadas ao longo das semanas, produzem melhorias surpreendentes na força, no equilíbrio e na resistência física. Agora, vamos voltar a falar da caminhada, mas da forma correta. Em momento algum pretendemos dizer que caminhar deixou de ser importante. Muito pelo contrário, caminhar continua a ser uma excelente atividade para melhorar a saúde cardiovascular, estimular a circulação sanguínea, promover o bem-estar emocional e contribuir para uma maior clareza mental. O problema surge apenas quando a caminhada se torna o único exercício realizado regularmente. Pense desta forma: caminhar alimenta o coração, enquanto o exercício de sentar-se e levantar-se da cadeira alimenta os músculos, os ossos e o equilíbrio. Ambos desempenham funções diferentes, mas complementares. Juntos, oferecem uma abordagem muito mais completa para um envelhecimento saudável e ativo. Se já caminha todos os dias, isso é uma excelente notícia. Não precisa de abandonar esse hábito. Basta acrescentar alguns minutos deste exercício antes ou depois da sua caminhada diária. Muitas pessoas começam a notar mudanças positivas após poucas semanas de prática regular. Os passos tornam-se mais firmes, levantar-se torna-se mais fácil, a fadiga diminui e a confiança no próprio corpo começa gradualmente a regressar. Gostaria agora de lhe recordar algo extremamente importante. O seu corpo não está quebrado, não é demasiado frágil. E, acima de tudo, não é demasiado tarde para se tornar mais forte do que é hoje. O corpo humano possui uma extraordinária capacidade de adaptação ao longo de toda a vida. Ele deseja manter-se funcional, forte e saudável. Apenas necessita de receber os estímulos adequados para o conseguir. Este simples movimento diário envia ao organismo uma mensagem muito clara: a força continua a ser necessária, a mobilidade continua a ser importante, a independência continua a ser uma prioridade. E o corpo responde a essa mensagem de formas verdadeiramente surpreendentes. Quero dirigir-me especialmente àqueles que se sentem desencorajados em relação à sua saúde. Talvez já tenha tentado praticar exercício anteriormente e tenha desistido.
Talvez as dores o tenham impedido de continuar. Talvez tenha passado demasiado tempo sem cuidar de si próprio. Ou talvez tenha simplesmente perdido a motivação ao longo dos anos. Independentemente do que aconteceu no passado, isso não precisa de determinar aquilo que fará a partir de hoje. Aquilo que realmente importa é a próxima decisão que tomar. E essa decisão não precisa de ser grandiosa nem dramática. Pode ser tão simples quanto levantar-se cuidadosamente da sua cadeira 5 vezes ainda hoje. O progresso raramente acontece através de grandes acontecimentos. Ele nasce das pequenas decisões silenciosas que repetimos diariamente. À medida que continuar a praticar este exercício, poderá começar por notar mudanças muito sutis. Talvez caminhe com um pouco mais de segurança. Talvez perceba que já não precisa de se apoiar tanto nos móveis ao deslocar-se pela casa. Talvez se sinta menos cansado no final do dia ou consiga levantar-se da cama com maior facilidade pela manhã. Estas pequenas vitórias são extremamente importantes, porque representam os primeiros sinais de que o seu corpo está a responder positivamente aos estímulos que lhe está a proporcionar. Celebre cada uma dessas conquistas, por mais pequenas que possam parecer. São precisamente elas que constroem as grandes transformações ao longo do tempo. Não existe idade limite para recuperar parte da força perdida, nem para melhorar significativamente a qualidade da sua vida. Existe apenas o momento em que decide começar. Antes de continuarmos, quero convidá-lo a fazer algo muito simples. Respire profundamente por alguns segundos. Relaxe os ombros e lembre-se disto. A sua idade não define a sua força. O seu passado não limita o seu futuro. E o seu corpo continua a ser capaz de alcançar melhorias extraordinárias quando lhe oferece os movimentos certos, praticados com regularidade e paciência. Nunca subestime aquilo que alguns minutos de dedicação diária podem fazer pela sua saúde. Agora, quero explicar-lhe algo fascinante sobre a forma como o nosso corpo funciona depois dos 60 anos. Muitas pessoas acreditam que o envelhecimento significa uma perda inevitável da capacidade física. Pensam que a diminuição da força muscular, do equilíbrio e da energia faz simplesmente parte do processo natural da vida e que pouco pode ser feito para o contrariar. Embora seja verdade que algumas mudanças são inevitáveis, aquilo que a ciência tem demonstrado repetidamente é que o nosso organismo continua a responder de forma extraordinária aos estímulos adequados, independentemente da idade. Sempre que utilizamos os nossos músculos de forma consciente e controlada, desencadeamos uma série de respostas extremamente benéficas no organismo. O exercício não fortalece apenas os músculos que conseguimos ver. Ele melhora a comunicação entre o cérebro e o corpo, aumenta a eficiência do sistema nervoso e ajuda-nos a preservar capacidades fundamentais para mantermos a nossa independência durante muitos anos. Existe ainda outro benefício muito importante que merece ser mencionado. Quando realizamos exercícios de resistência muscular, como sentar-nos e levantarmos-nos da cadeira, os músculos libertam substâncias especiais conhecidas como miocinas. Estas pequenas moléculas funcionam como verdadeiros mensageiros naturais do organismo. Viajam através da corrente sanguínea, ajudando a reduzir processos inflamatórios, a melhorar a sensibilidade à insulina, a apoiar a saúde cerebral e a contribuir para um melhor funcionamento geral do corpo. Embora a caminhada também ofereça alguns destes benefícios, os exercícios que envolvem resistência muscular produzem normalmente uma resposta muito mais significativa. Outro aspecto frequentemente ignorado é a relação direta entre a força muscular e a saúde cardiovascular. Quando nos levantamos repetidamente da cadeira de forma lenta e controlada, o coração trabalha ligeiramente mais para fornecer oxigênio aos músculos em atividade. Com o passar do tempo, isso pode contribuir para melhorar a resistência física, aumentar os níveis de energia e favorecer uma melhor circulação sanguínea. Em outras palavras, não está apenas a fortalecer as suas pernas, está a trabalhar em benefício de todo o organismo. Talvez uma das descobertas mais interessantes realizadas nos últimos anos seja a enorme importância do teste conhecido como sentar e levantar durante 30 segundos. Diversos profissionais de saúde utilizam-no para avaliar a capacidade funcional dos idosos. Os resultados demonstram que pessoas capazes de realizar um maior número de repetições neste período apresentam,
frequentemente, melhor mobilidade, menor risco de quedas e maiores probabilidades de manterem a sua independência ao longo dos anos. Trata-se de um indicador surpreendentemente eficaz da saúde funcional do corpo humano. Isto acontece porque este movimento envolve praticamente tudo aquilo que utilizamos diariamente. Para nos levantarmos de uma cadeira, precisamos de força muscular, equilíbrio, coordenação motora e um funcionamento adequado do sistema nervoso. Não é apenas um exercício, é um reflexo das capacidades que sustentam muitas das nossas atividades diárias. Por essa razão, não devemos pensar neste exercício como algo isolado ou meramente complementar. Devemos encará-lo como um investimento direto na nossa qualidade de vida futura. Cada repetição representa mais do que um simples movimento físico. Representa um pequeno passo em direção a uma vida mais ativa, independente e segura. Muitas pessoas perguntam: qual é o número ideal de repetições que devem realizar diariamente? A resposta é bastante simples. Comece exatamente no ponto em que se encontra hoje. Se consegue realizar apenas 5 repetições confortavelmente, comece por 5. Se consegue fazer 10 ou 15, isso também é excelente. O objetivo não é competir consigo próprio, nem ultrapassar os seus limites logo no primeiro dia. O objetivo é criar consistência. Procure realizar o exercício pelo menos 3 ou 4 vezes por semana. Se preferir, poderá praticá-lo diariamente durante alguns minutos. Com o passar do tempo, à medida que a sua força aumentar, poderá acrescentar algumas repetições adicionais ou simplesmente tornar o movimento um pouco mais lento e controlado. O progresso não precisa de ser rápido para ser significativo. Tenho testemunhado inúmeras histórias inspiradoras de pessoas na casa dos 70 e até dos 80 anos que inicialmente tinham grandes dificuldades em levantar-se da cadeira sem utilizar ambas as mãos para se apoiar. Após poucas semanas de prática regular deste movimento simples, começaram a levantar-se com muito mais facilidade, caminharam com maior confiança e recuperaram capacidades que julgavam perdidas para sempre. Não estamos a falar de resultados milagrosos, nem imediatos. Estamos a falar da extraordinária capacidade do corpo humano para se adaptar quando lhe damos aquilo de que realmente necessita. É igualmente importante compreender que caminhar continua a desempenhar um papel fundamental no envelhecimento saudável. A caminhada promove benefícios significativos para o coração, melhora o humor, reduz os níveis de estresse e constitui uma excelente forma de atividade física de baixo impacto. Contudo, quando ela se torna a única forma de exercício praticada regularmente, um elemento essencial acaba frequentemente por ficar esquecido: a manutenção da força muscular. Sem força, os movimentos tornam-se mais difíceis. Sem força, o equilíbrio começa gradualmente a deteriorar-se. Sem força, a independência funcional torna-se cada vez mais difícil de preservar. É precisamente por esse motivo que combinar exercícios de fortalecimento muscular com a caminhada produz resultados muito superiores aos obtidos quando praticamos apenas uma dessas atividades isoladamente. Naturalmente, existe uma recomendação que nunca deve ser ignorada. Se sofre de dores articulares intensas, recupera atualmente de uma cirurgia recente ou possui alguma condição médica significativa, procure sempre a orientação do seu médico ou fisioterapeuta antes de iniciar qualquer nova rotina de exercícios. A sua segurança deve permanecer sempre em primeiro lugar. Uma ligeira fadiga muscular após a prática do exercício é perfeitamente normal. No entanto, dores intensas ou persistentes são sinais de que algo deve ser reavaliado. Gostaria também de partilhar consigo uma mensagem muito importante antes de terminarmos esta parte do nosso vídeo. Nunca permita que um número escrito num calendário determine aquilo que acredita ser capaz de fazer. A idade cronológica é apenas um dos muitos fatores que influenciam a nossa saúde. Aquilo que fazemos diariamente continua a desempenhar um papel extraordinariamente importante na forma como envelhecemos. Talvez não consiga mudar tudo aquilo que aconteceu ao longo das últimas décadas, mas pode, sem qualquer dúvida, influenciar significativamente aquilo que acontecerá durante os próximos anos. Muitas vezes, as maiores transformações começam através das decisões mais pequenas. Levantar-se da cadeira algumas vezes por dia pode parecer algo simples.
E precisamente por ser simples, é algo que pode continuar a fazer durante muitos anos.